hoje, né? Tem muito mito sobre a história da igreja. Não sei se você quer entrar nesse ponto. Por que eu acho que Deus existe é um tema, e por que as pessoas falsificam a história da igreja é um tema. As pessoas, claro, polemizam sobre isso. Não sei se diz. Então eu entendo muito bem a perspectiva que parte do ateísmo, né? Porque era minha, entendeu? Então eu parti desse ponto. Entendi. E aí eu vou te falar um pouco a linha argumentativa que me fez concluir que Deus existe, que é uma via metafísica, né? Por quê? Eu diria que a discussão da ciência provar Deus, ela não tem nada a ver, porque o método científico não tem nada a ver com a discussão se Deus existe. Então eu diria que simplesmente não eu diria que é um objeto impróprio. Você está usando uma ferramenta de análise imprópria. Usualmente você está usando ferramenta de análise material para falar literalmente de um objeto de análise material. Portanto, você não vai conseguir usar a ciência para provar que A igual a A. Que dirá, porque seria argumentar em círculo, que dirá provar que Deus existe. Então, esse seria o primeiro ponto. Eu diria, inclusive, que do meu ceticismo em relação a essa discussão científica se Deus existe. Eu sou muito cético dessa discussão. Eu acho ela uma circular em muitos aspectos. Acho que não dá em nada. Porque acho que os dois lados estão tentando provar um negócio cuja o objeto de estudo é impróprio. Entendi o que você falou. O meu argumento é que você está tentando usar uma ferramenta que não tem nada. Ela não tem nada a ver com a discussão. Não é que não tem nada a ver, porque quando a gente fala de física também tem toda uma cosmologia, todo um negócio. Não mas isso aqui é mais perigoso. Como a ferramenta é meio parecida, daí que a pessoa acha que vai resolver um problema que ela não vai resolver. Sim. Mas aí. Agora isso que o pessoal deve ter confundido aí. Isso. Aí agora vamos voltar. Falando não metafísica. Não virar casaca, não, cara. Que relaxa. O pessoal também só quer. Não estou entendendo o que ele falou, cara. Na verdade, você partiu do seu ceticismo, né? Claro. E aí ele foi atrás e foi estudando. Cara, todos vocês, eu posso estudar, você pode estudar tudo que ele estudou, pode chegar nas mesmas conclusões que ele pode chegar em outras também. O que eu estou incentivando, veja, é que as pessoas estudem. E que elas conheçam isso que eu estou discutindo. Porque eu estou vendo no debate geral, eu não estou vendo este ponto de vista ser tão debatido. Eu estou vendo outros pontos de vista. E eu não estou contra os outros. Eu acho tudo válido. Galera, eu acho tudo válido. Eu não estou nem aí. Eu já me coloquei na posição ateia ferrenha. Falar, cara, tá errado, não sei o que tal. No entanto, eu vou repetir isso é o chamado primeira via da demonstração da existência de Deus, tal por São Tomás. Então, vamos lá. O argumento é o seguinte. Tudo no cosmos todas as coisas que nós estamos vendo, elas estão ou em potência ou em atualidade. Então, ato é uma coisa que de fato, potência é uma possibilidade. Movimento é a transposição de potência para o ato. Aí, só para até explicar para a galera, isso aí é na metafísica. Sim. Por exemplo, se você fizer uma analogia na física, força é igual massa vezes aceleração. Sim. Que é basicamente a mesma coisa. Por exemplo, essa lata aqui, ela não vai sair daqui a não ser que tenha um ato externo que faça ela mover. Exatamente. Que, metafisicamente, galera, é dessa maneira que ele está colocando. Exatamente. Fisicamente, mas é outro papo, seria a força, tá aqui, ó, massa vezes aceleração. Mas o que faz sentido, por quê? Esses princípios da metafísica, na medida que são universais, você pode aplicar em várias ciências e eles vão encaixar. Exemplo, para mudar uma forma de governo, vai ter que ter o governante que vai atuar para mudar a forma de governo e assim vai. Então, tudo que você fizer na vida, você pode aplicar esses princípios. Beleza. Então, potência, as coisas estão ou em potencialidade ou em atualidade. E movimento, que aqui é um outro sentido do movimento, que não é o sentido, que é o que muita gente confunde. Muita gente pega a história do movimento, do primeiro motor imóvel, movimento aristotélico, e eles acham que o que Aristóteles está chamando de movimento é o que Newton está chamando de movimento. Não é. Galera, é outra terminologia. Em grego, o termo é outro, a palavra é outro negócio, e eles não estão se referindo à mesma coisa. Inclusive, quando o Newton fala física, ele está pensando numa física experimental, é outra linha de raciocínio. O que o Aristóteles está chamando de física lembra muito mais o que a gente chama de filosofia da ciência atualmente do que o que a gente chama de física no mundo contemporâneo. Isso é uma questão terminológica importante. Então, vamos lá. Então, as coisas estão em atualidade e potencialidade. As coisas estão em movimento. Outra frase estão falando. Tudo está em movimento. Tudo está, em outras palavras, tudo que eu percebo, ou mais ainda, tudo no mundo material, tudo que envolve a matéria, em toda a ordem cósmica, está em movimento. Está, em outras palavras, passando da potência ao ato toda hora, sob vários aspectos. Tudo está em movimento.
Só que, aí é a parte essencial do argumento, nós estamos falando contra a ideia de não ter causa alguma em um movimento. Em outras palavras, do movimento acontecer, nós estamos falando que né? de uma maneira 100% espontânea, porque você poderia ter espontaneidade parcial, mas aqui espontaneidade parcial incide ainda no que a gente está falando. Exemplo, sei lá, por acaso, entre aspas, em certa medida, sei lá, um asteroide bate no negócio, espontaneamente acontece, mas veja que está dentro de leis da física, Claro. leis do cosmos, então a espontaneidade parcial Na não verdade, resolve. espontaneidade tem pouca nisso aí. Na colisão tem bem pouca. Exatamente. Aqui a gente estaria falando de espontaneidade absoluta. O que é espontaneidade absoluta? Zero causa. Não tem causa. É zero causa. Não tem causa e aconteceu fé cega. Aconteceu porque... aliás, um dos motivos que eu consigo que Deus existe é isso. Eu percebi que eu precisava de mais fé para acreditar na premissa de que aconteceu do nada do que na outra. Mas vamos voltando. Aí eu falei, cara, beleza. E eu, em certas medidas, sou uma pessoa cética. Então, beleza. Então, tudo está em movimento. Ponto central. Só que em tudo que eu reparo da realidade, a passagem da potência ao ato demanda um ato anterior. Que é o que a gente falou. Então, a sequência não é PA, potência-ato. A sequência APA. Precisa de um APA, ato e aí vai embora. A sequência, inevitavelmente, começa em A, não começa em P. Porque se eu comecei a sequência em P, geração espontânea, absoluta, sem causalidade, voltei para um paradoxo que coloca em xeque, reitero, a razão humana como um todo e a ciência inclusive. Porque eu neguei, porque eu estou dizendo que pode não ter causa alguma. Então eu posso falar assim, caiu, não tem nada a ver. Próximo. Como muitos céticos na filosofia, os negadores da metafísica, foram por essa linha. Fala, cara, não existe razão humana... Mas aí também, cara, assim, não faz muito sentido o cara que é da física, por exemplo, querer negar a metafísica e nem ao contrário, né? Não faz o menor sentido. Porque aí são coisas totalmente... São objetos, são formas, são premissas, são formas de estudos distintos. E são complementares no sentido que são distintos. Igual o cara da física querer negar a ética e o cara da ética querer negar a física. Sou ridículo. Você fala assim, não, eu usei a física para desprovar a ética. Eu falo, mas... O que aconteceu? E o cara da ética fala, não, tem um raciocínio ético que desprova a física. Eu falo, não, calma. Isso aí. São Tomás de Aquino, até no começo da Suma Teológica, fala, olha, você consegue perceber que a Terra é redonda de várias maneiras. A primeira pergunta da Suma Teológica, ele fala, você pode perceber pela astronomia e inferir que a Terra é redonda, ou você pode perceber pela geologia, pela análise da Terra. Mas em todo lugar, são ciências distintas, mas elas chegam na mesma conclusão porque só tem uma verdade. A realidade é uma, não tem duas. Por isso, que eu diria para vocês... Qualquer visão reológica que se preze, ela não vai contradizer qualquer achado autêntico científico, ela não tem como, porque a realidade é uma só, não pode ter duas realidades. Então, beleza, então vamos lá. Então, APA, o ato é necessário para que algo passe da potência ao ato. Bom, mas a sequência causal cósmica como um todo tem que ter um princípio. Ela não pode não ter um princípio, porque senão isso é só um absurdo lógico, ela tem que ter um início. Dado que ela tem um início, o início tem que ser A, não P, por causa do que a gente acabou de falar. Só que esse ato original, por definição, não está em movimento. Por que ele não está em movimento? Porque ele não está passando a potência ao ato, porque senão ele teria um P anterior que estaria amassando ele. Como ele é o A original, ele não está em movimento. Portanto, eu tenho um item originador do movimento todo da sequência do cosmos. Esse item originador do movimento cosmos, esse item de análise, ele é ato. Ele não é movimento, ele é ato puro. Portanto, ele não encaixa em qualquer item que eu queira inserir. Cordas, física quântica, porque tudo isso voltaria para movimento. Natural, né? Mas aí também misturaria com a física, que não é o nosso caso aqui, Misturaria com a física, que não é o nosso caso, mas só para a gente entender que tudo que é material que eu introduzi numa análise dessas, por definição, é movimento. Não tem como ser de outro modo. Porque aí eu teria postulando uma coisa muito estranha que sabe, material é movimento, ponto. Porque a natureza do material está em movimento. O que a gente acabou, é a premissa anterior como a gente voltou. Beleza. Então tá de novo em A. A para APA é o começo. Esse é o ato puro como shows medievais. O que é? Pura existência. Esse primeiro A é anterior ao espaço. Porque, por definição, ele é o causador do espaço. Ele é anterior ao tempo, porque ele, por definição, é causador do tempo. Então, ele é anterior ao espaço e ao tempo. Ele é originador de ordem, porque existe ordem no cosmos.
O cosmos não é causa absoluto. Na medida que ele é originador de ordem, ele é princípio de ordem, portanto, ele é princípio de inteligência. Aliás, Aristóteles fala isso claramente, fala, Deus é inteligente porque o cosmos tem ordem e ordem é inteligência, portanto, Deus causou algo inteligente. Isso é Aristóteles falando. Aristóteles fala isso do quê? Do fato de que é ordem. Esse ato é ordem. E a gente, às vezes, não raciocina inteligência como ordem, né? Mas faz todo sentido. Quando você bota inteligência, uma coisa você organiza, você bota a ordem, a gente falou um monte disso aqui. Beleza. Esse ato original, portanto, não estando em movimento, ele é eterno, por definição, porque o que está em movimento é em transição. Eterno, não material, não espacial, originador de todo o movimento cósmico e princípio de ordem e inteligência é o conceito ipsis literis de Deus. Essa é aquilo que é chamada da primeira via de demonstração da existência de Deus, chamada também de argumento do primeiro motor imóvel.